A gente já está na linha com a professora Denilde Roushacker, professora de Relações Internacionais da ESPM, doutora em Ciência Política pela USP. Professora Denilde, é um prazer tê-la com a gente mais uma vez aqui na Band News FM. É claro que a gente quer conversar também a respeito da volta do Legislativo no Brasil, da volta do trabalho no Congresso Nacional, mas eu não posso deixar esse gancho passar, né? Não posso perder esse gancho. A gente acabou de ouvir um trecho do discurso do presidente Lula, que tem sido muito enfático agora, nesse discurso na Etiópia, e também no Cairo. Já tinha falado antes sobre a ineficácia das Nações Unidas na prevenção das guerras e na mediação desses conflitos que vem acontecendo. O presidente Lula tem sido um crítico do modelo de atuação das Nações Unidas, e lá no Cairo chegou a dizer que o poder de veto de algumas nações, de alguns países, precisa terminar. Eu queria saber qual é o impacto dessas declarações do presidente Lula no Cairo e hoje de novo em Addis Abeba. Bom dia, professora. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês novamente. É parte da propaganda, né, e também da campanha que o governo brasileiro tem feito e retomou fortemente no governo do presidente Lula, nesse terceiro mandato, que é da reformulação do sistema internacional e das organizações internacionais para ela dimensionar a nova conjuntura. O que isso significa? Significa que países como o Brasil, países africanos importantes como Nigéria, Etiópia e Egito possam ser parte do processo decisório de forma mais definitiva e não só como observadores, como tem sido. Então, esse é uma grande agenda para o governo, é o tema importante que o Brasil colocou dentro da sua agenda do G20, então ele precisa buscar apoios para fortalecer essa agenda e principalmente aí numa audiência que é excluída das grandes decisões, mas que tem um peso econômico, um peso populacional grande. Então ela tem um sentido de trazer essa temática para a discussão internacional. É uma agenda bastante ambiciosa do governo brasileiro, né, porque a gente tem essa discussão sobre a reformulação das organizações internacionais desde o final da Guerra Fria, nos anos 90, então, e ela nunca avançou. Passa pela reforma do Conselho de Segurança, passa por um aumento de recursos para as organizações internacionais, mas nada indica que Estados Unidos e mesmo a China, que também tem um interesse em ter mais poder nessas organizações, vão ceder e aceitar perder o veto e ter uma organização mais ampla, com maiores, com uma participação de outros países. Então, é uma campanha importante para o Brasil, mas que ela tem pouca ressonância quando a gente olha para as grandes potências e aquelas que dominam as decisões internacionais. Professora, sobre o conflito entre Israel e Palestina, o presidente Lula disse que não há uma solução militar, né? Disse que apenas política e diplomacia poderiam resolver essa questão. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso e sobre como o Brasil pode ter esse papel nessa resolução, né, nessa eventual resolução de um problema que a gente fala que não é de hoje, né? É de décadas aí, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o papel do Brasil nessa diplomacia. Olha, o Brasil perdeu muito, né, o ano passado em protagonismo nessa discussão. A posição do governo brasileiro, ela gerou aí um distanciamento principalmente dos Estados Unidos na negociação. Essa negociação está acontecendo, de fato, o governo tem um ponto que é importante, de que a área diplomática tem que avançar, que as negociações diplomáticas precisam avançar, mas elas têm sido conduzidas entre os países da região, com a participação aí muito importante do Egito, Estados Unidos e a Israel. Então,
e o Hamas via representação do Catar. Então é onde possivelmente, se for sair uma solução, essa solução sairá dessas negociações que estão sendo conduzidas. Elas mostram todos os impasses, as dificuldades de conseguir chegar a um cessar-fogo, mesmo que limitado, e para uma construção de uma paz duradoura ainda tem muito que ser discutido. A proposta brasileira da criação de um Estado palestino, que é apoiado por outros países também, tem sido cada vez mais difícil de se encontrar um ponto de solução e de aceitação comum entre Israel e os palestinos. Envolve Jerusalém, envolve assentamentos judaicos na Cisjordânia, envolve a própria Gaza pós-conflito. Então, é um conflito dos mais complexos que nós temos hoje no mundo, que dura aí desde o final da Segunda Guerra Mundial, mas é também um conflito que tem aí implicações regionais fortes, e o que torna ainda mais difícil de alcançá-lo. Então, o Brasil tem um respeito na área diplomática, em negociações, mas neste conflito a gente não tem tido um protagonismo como o governo brasileiro gostaria. O Brasil pode ser chamado para ser um intermediador, mas por enquanto está fora dos países que fazem aí, que seriam importantes para a decisão. E aí acho que tem um exemplo simples. Durante a visita do presidente Lula ao Cairo, eu também estava nos mesmos dias o presidente da Turquia, Erdogan, e ele sim é visto como alguém que tem uma capacidade de influência muito maior pela sua posição regional e pela sua proximidade tanto com árabes quanto com Israel. Então toda o cerimonial e as agendas foram muito mais importantes do Egito com a Turquia do que com o Brasil. Também tem uma questão econômica, o Egito e a Turquia têm um relacionamento econômico bastante forte, mas isso já demonstra o quanto que o Brasil não é considerado central para essa discussão, mas é um país que tem uma relevância internacional e isso pode ser que no futuro tenha aí um papel. Professora de Relações Internacionais da ESPM, doutora em Ciência Política pela USP, Denilde Rosacker, com a gente aqui na Band News FM. Professora Denilde, trazendo agora o assunto para a nossa pauta doméstica, né? Como eu disse no comecinho da conversa. A volta dos trabalhos no Congresso, o Legislativo volta a trabalhar efetivamente na segunda-feira, só que tem muita coisa para ser discutida em 2024, um ano curto, porque é ano de eleição, aliás, ano sim, ano não, é ano de eleição aqui no Brasil, isso complica um pouco. Mas, enfim, até o meio do ano muita coisa tem que ser resolvida, a gente não pode esquecer que tem festa junina também, isso atrapalha um pouquinho o desenvolvimento do Congresso, principalmente para os congressistas do Nordeste, uma data importantíssima para eles, só que, tem reforma tributária, tem eventual reoneração dos 17 principais setores da economia, tem essa pauta gigante agora a respeito de inteligência artificial, sem contar a relação do governo federal com o Congresso que precisa ser restabelecida. Há tempo para a discussão de tudo isso, uma discussão bem feita, e mais do que isso, há vontade política de todos os lados para que tudo seja feito rapidamente? Eu acho que o que pesa mais é a vontade política, né? O tempo seria possível se for seguida aí os trâmites dentro do processo legislativo. Algumas questões têm mais dificuldade porque são mudanças constitucionais, então envolve aí uma série de reuniões que ainda estão nas comissões. E nesse momento você também tem a reorganização das comissões, né, que depende para avanço de algumas pautas, mas o central é o quanto vai estar os deputados e senadores estarão disponíveis para discutir todas essas pautas. E aí entra, e vai ser este um ponto importante dessa semana, é saber a temperatura e como ficaram as arestas pós a negociação entre o Lira e o Lula. Então,
o que de fato se conseguiu chegar a um entendimento do ponto de vista aí dos dois poderes, a capacidade do governo de fazer valer os acordos e também conseguir apoio da base governista para avançar nas agendas. Então essa semana é uma semana importante para saber se de fato tudo que estava sendo discutidos e as principais queixas dos deputados vão conseguir ser encaminhadas. Entra importante na agenda, e essa acho que parece ser uma questão central nessas primeiras semanas, é a questão das emendas parlamentares, que a derrubada do veto. Isso tem uma implicação para as eleições municipais, tem uma implicação para a capacidade dos deputados e senadores de fazerem valer seus interesses nas suas bases. Então, esse é um tema que vai ser pauta, e ela gera um atrito com o governo, não só em função de ser um veto presidencial, mas também porque envolve a agenda econômica do governo. Então esse é um ponto de tensão que a gente vai acompanhar. A outro ponto vai ser a volta de uma discussão sobre a área de segurança, que ela é negativa para o governo nesse momento, coloca em evidência o novo ministro Lewandowski, a capacidade do governo federal de fato, ter uma agenda de segurança que seja confiável, possivelmente avança a discussão sobre a mudança da lei sobre as saidinhas, a questão dos presos. Então isso vai ser uma pauta que coloca de novo o Congresso numa pauta diferente do governo federal, além da desoneração da folha, que também é outro tema em que os deputados tendem a se contrapor ao governo. Então, é uma pauta muito extensa, uma pauta muito conflituosa, em que ela vai exigir capacidade política do governo de articulação, que vem sendo questionada, e, de outro lado, entender quais são aí os interesses dos próprios parlamentares e o papel de figuras importantes como o Lira e o Pacheco nessa liderança frente a esses temas. Professora, a senhora destacou aí que estamos aí em um ano eleitoral, né? Um ano de eleição no país. Então, eu queria saber como isso impacta na agenda do Congresso, né? As discussões acabam sendo mais rápidas, mas é um assunto muito complexo, né? A reforma tributária. Como que um ano eleitoral impacta nesse tipo de discussão? Ele pressiona mais a agenda, né? E os deputados acabam tendo que fazer sessões extraordinárias para dar conta de seguir os trâmites do processo legislativo, né? Dependendo de qual é a matéria, você tem um número de sessões que precisam ser feitas para que se tenha a votação. Agora, tudo depende, Luana, dos líderes partidários, né? O quanto os líderes partidários estão afinados em termos de conseguir avançar as agendas. A gente já teve anos eleitorais em que se avançou muito em agendas importantes antes do recesso, e acho que para o público entender, a legislação eleitoral não permite que se faça mudanças em leis durante, né, o período que é o período eleitoral. Então isso pressiona o Congresso a ter que adiantar calendários, mas o que está no cerne da questão é a capacidade das lideranças políticas, das lideranças partidárias em definir uma agenda. E este tem sido o problema, porque como há muitas divergências de posições e a liderança do governo também tem tido dificuldades em conseguir
conseguir definir quais são as pautas prioritárias para o governo, isso gera um atraso nas negociações, o que gera dificuldade de cumprir todos os prazos. Então, é possível que a gente não tenha aí, por exemplo, um avanço muito grande em questões muito polêmicas, em questões que exigem, que não estavam na pauta já e que serão colocadas agora. Então, por exemplo, discussão sobre a regulamentação da inteligência artificial. Ela é uma discussão que envolve a sociedade muito, então ela tem mais dificuldade de avanço nesse período do que uma discussão que já estava encaminhada e que depende de maior articulação entre governo e base. Então é isso que faz com que a dinâmica acaba sendo ou mais lenta ou sendo mais rápida. Esse ano, um ponto dos deputados também é a liberação de recursos, então por isso que a questão das emendas parlamentares ela é central, ela tem que ser definida e para que os deputados consigam liberar para os municípios. Também a mesma regra que envolve o governo federal envolve também municípios, então a atenção maior e o foco maior nesses primeiros dias provavelmente vai envolver a questão, não só a questão tributária, mas a questão da liberação de recursos, porque isso tem impacto direto nas eleições. As eleições municipais elas são importantes para as bases dos deputados, porque os prefeitos são os principais cabos eleitorais dos deputados nas eleições gerais. Então essa é onde está a sua base eleitoral, onde ele tem votos, então por isso os deputados vão olhar muito fortemente para a questão de como atender as demandas dos municípios, porque isso tem impacto não nessa eleição somente, mas na próxima eleição geral que nós vamos ter. Muito bem, queria agradecer muito aqui a participação da professora Denilde Roushacker, professora de Relações Internacionais da ESPM, doutora em Ciência Política pela USP, falou a respeito da agenda internacional do presidente Lula, que está agora em Addis Abeba, na Etiópia, mas também falou sobre a nossa pauta doméstica, volta aos trabalhos no Congresso Nacional. Professora Denilde, muito obrigado pelas explicações aos ouvintes da Band News FM. Até uma próxima. Eu que agradeço. Bom dia. Obrigado. 7h47.